Boa noite a todos. Nós estamos aqui no podcast da Agro. Eu sou o apresentador Marcos Bagalho. Nós temos aqui alguns alunos do terceiro termo. São esses alunos, o aluno Marcos Henrique, Boa noite. João Henrique Boa noite. e o aluno Eduardo Henrique. Boa noite. Nós estamos aqui para apresentar sobre os nematóides. Para quem não sabe, os nematóides são vermes cilíndricos e pequenos que estão presentes em basicamente todos os biomas e ambientes. Mas, especialmente, estamos aqui para falar os que atacam as culturas da soja e do feijão. E para dar início às perguntas, eu vou redirecionar a primeira pergunta ao aluno Eduardo. Eduardo, qual é o impacto econômico dos nematóides nessas duas culturas em específico? Como eu posso falar, nas duas culturas, o feijão e na soja, os nematóides eles têm um econômico, como fala, como você falou, um afeto econômico muito grande, de bilhões, por conta que eles atacam diretamente as raízes. Daí, como eles atacam as raízes, atacando as raízes, ele vai ter uma baixa produtividade dessas culturas. E também vai ter uma baixa Então a dificuldade na absorção de água e nutrientes dessa planta. E com isso vai ter baixa produtividade Ataca os câmbios vasculares. É isso. E, João, por que uma vez que esses nematóides já estão presentes no solo do produtor, por que ele é tão difícil de erradicar? Eles são microscópicos, então você não consegue enxergar ali muito rapidamente, né, batendo o olho, só tendo uma análise mais específica no caso. E eles são resistentes e podem durar anos sem uns hospedeiros. Então isso ele vai afetando anos sem ter um hospedeiro ali para estar auxiliando ele. E além de se multiplicar com facilidade e rapidamente. Então tem que ficar atento na parte dessa... Uhum. E quais são os principais métodos de controle, Márcio? O método de controle é o manejo integrado, sempre fazendo rotação de cultura, fazendo um controle biológico e usando produtos químicos e a variedades resistentes a nematóides. E, Eduardo, a rotação de cultura é realmente eficaz? Porque a rotação de cultura, dependendo da cultura que você instalar, ela pode ser resistente, só que talvez não vai te trazer um lucro. Então ela é realmente eficaz, pondo na ponta do lápis? Pondo na ponta do lápis ela é sim, porque se colocando uma planta que ela não é hospedeira, você vai quebrar o ciclo do nematóide, e daí com isso quebrando o ciclo vai reduzir a população dele. Reduzindo a população dele, quebrando o ciclo dele, você vai ter uma alta produtividade dessas culturas. Daí, então vai ter um aumento da produtividade, você vai diminuir o seu prejuízo nessa cultura. E João, vocês, nós que estamos no meio acadêmico, no meio de várias pesquisas, atualmente existe alguma inovação já apresentada ou em andamento para o controle dos mesmos? Sim, já existe já, como cultivares geneticamente modificadas e que você consegue ter um melhor auxílio ali, que ela não afeta tanto o nematóide, sabe? E bioinsumos também, que o Eduardo ainda está falando algumas perguntas depois, e o mapeamento ali do seu solo, para você ter um melhor manejo do seu solo e otimizar, sabe? Ter um melhor controle no caso. E, Marcos, uma pergunta que provavelmente todos os produtores que estão assistindo vão se perguntar, principalmente os produtores mais velhos que talvez não conheçam esse problema, por ser um problema de raiz e que são problemas que vêm se apresentando serem mais graves na década de 90 para frente. Então não pegou a época dos produtores mais velhos. Como eles podem identificar visualmente? Um jeito fácil de se identificar se tiver mancha, se a planta estiver um pouco menor do que ela deveria estar, do tamanho que ela deveria estar, tiver algumas manchas amareladas. Um jeito certo que é para você ver mesmo se tem nematóides é você levar uma amostra para o laboratório. Vai ser mais eficaz. Vai ser mais eficaz. Mas um jeito de você ver visualmente é manchas nela, elas serem um pouco menores que as outras e amareladas. Tiver lesões, galhas também. Algumas lesões nas raízes também é uma Então, característica. O apelido dos nematóides galhas, né? De galhas, sim. Isso. Galhas e cistos, né? E apresentar ao público talvez um método que não é tanto usado, por ser um método que pode trazer riscos à própria cultura em raiz instalada, é eficiente a cultura, o controle biológico sobre os nematóides? É sim, porque hoje em dia tem já micro-organismos que
ajuda a reduzir esses nematóides, tipo bacilos. Ele já é um micro-organismo que ajuda a controlar os nematóides, por conta que os micro-organismos, eles vão até os nematóides. Os nematóides não precisam vir até ele para ser combatido. Então, como eles vão até ele, tem maior eficácia. E reduzindo a população de nematóides Sim. ali naquela sua área aplicada. Assim, naquela área que tá. Porque, né, pelo que a gente já viu, é impossível erradicar 100%. É impossível erradicar 100%. É impossível. E, João, quais são as diferenças entre os nematóides do feijão e da soja? Alguns chegam a ser até comuns, sabe? Mas o feijão sofre com melodoine, enquanto a soja é muito afetada pelo heterodora, que é mais conhecido como nematóide do cisco. Certo. E, Marcos, você vai acrescentar alguma coisa na resposta dele? Não. Pensando ainda mais para frente e pensando no método que talvez, mais uma vez, os produtores mais tradicionais não recorreriam a eles, plantas geneticamente modificadas. É uma solução viável, tanto financeiramente, ou realmente elas conseguem combater os nematóides? Sim, então já está tendo estudos de algumas plantas resistentes, algumas genéticas que estão vindo resistentes aos nematóides. Mas ainda tem alguns desafios para combinar com a produtividade e a resistência deles. Mas já está sendo estudado já sobre isso. E tem né? geneticamente que está vindo aí, que o Marcos falou, você consegue ganhar que não consegue ser afetado pelo nematóides, só que ela perde a produtividade, né? Acaba caindo, então você não vai ter um certo lucro ali. Só que também não vai ter prejuízo com Os nematóides. Sairia elas por elas daí. E vocês teriam um conselho para os produtores, um conselho ou talvez uma dica ou uma instrução do que fazer para tentar conviver com os nematóides de certa forma ou tentar impedir a sua apropriação do solo? Vocês têm algum conselho para esses produtores? Fazer análise de solo, né? Fazendo análise de solo, você vai conseguir identificar se tem nematóide no seu solo e vai adotar um manejo integrado, né? Colocando rotação de cultura, controle biológico. Sempre estando presente né? na sua lavoura, ali, vendo se tem algumas manchas, se tem algumas plantas menores, mais amareladas, sempre fazendo. E optando por outros manejos, né? Biológicos. Sempre mantendo em dia suas análises, né? Algo mais a acrescentar? Eu queria acrescentar também, até você pode falar melhor, Marcos, que o Marcos ele é produtor de pitaia e essa semana ele teve um ocorrido lá na lavoura dele, na plantação dele, que foi encontrado nematóide. Daí, se ele puder falar um pouquinho melhor para nós também, Sim, já vinha reparando em algumas mudas que estavam bem mais atrasadas do que a média, bem mais atrasada que a média, e após eu retirá-las da terra, foi possível identificar eles ainda na sua fase de óvulo. Estavam os óvulos perto da raiz, provavelmente iam procriar. E alguns pés já tinham a presença desses nematóides, eles estavam todos comprometidos nos caminhos vasculares da pitaia. Algo mais a acrescentar? Que nem a pitaia é uma planta que tem uma raiz muito frágil, então muito melindrosa, né? E se pegar ali um nematóide, ela vai sofrer, porque vai afetar bastante. Ela depende exclusivamente dos caminhos vasculares para crescer. Então vai judiar bastante da E planta. quando você achou, eles ficam aglomerados assim ou é um ou outro só? Alguns estavam agrupados, outros estavam sozinhos, isolados. Entendi. Varia de casa em casa. Algo mais a acrescentar? Não, é só isso mesmo. Só isso. Então, bom, queria agradecer aos alunos que se dispuseram para vir aqui falar um pouco sobre os nematóides. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite para todos. Boa noite.